Há uma dor que quase ninguém admite sentir, mas que marca mais fundo do que muitas feridas visíveis. É a dor de confiar em alguém que parecia seguro, parecia amigo, parecia luz, mas que com o tempo se revela sombra. A dor de perceber que nem todo sorriso deseja o seu bem, que nem todo abraço conforta, que nem toda palavra doce nasce de um coração limpo. Existe um tipo de pessoa que não chega afastando, chega aproximando, não chega ferindo, chega elogiando, não chega atacando, chega abraçando. E enquanto você acredita estar construindo uma amizade, ela está construindo um disfarce. Acontece quando você compartilha uma conquista sincera e recebe um elogio que vem misturado com veneno. Você diz que comprou uma casa e a resposta vem rápida. Parabéns, mas é longe, não é? Você fala do emprego novo e a pessoa pergunta: será que dura? Você comenta que algo deu certo e ouve: bom para você, mas fulano conseguiu algo maior. A frase parece simples, mas a intenção fere, não porque é dura, mas porque é calculada. Não porque corrige, mas porque compara. Não porque te ajuda, mas porque te puxa para baixo. É assim que a inveja se veste de cordialidade. Jesus alertou sobre os lobos disfarçados, não porque eles parecessem monstruosos, mas porque pareciam comuns. Não chegam mostrando dentes, chegam oferecendo colo. Não entram pela porta da agressão, entram pela porta da proximidade. E quanto mais perto a pessoa fica, mais fácil se torna instalar pequenas rachaduras na sua alma. Rachaduras que você só percebe quando já está cansado, esgotado, drenado de dentro para fora, tentando entender por que certas presenças tiram sua paz, sem nunca terem te ferido diretamente. Há pessoas que convivem conosco como quem planta aos poucos. Elas lançam pequenas frases que se repetem nos seus pensamentos. Elas trazem comparações que diminuem seu valor. Elas criam dúvidas onde antes havia certeza. Elas depositam perguntas que se transformam em insegurança. E fazem isso sorrindo, com aparente bondade, com aparente carinho. A intenção não é te destruir rápido, é te corroer devagar. É te fazer depender emocionalmente enquanto enfraquecem a sua identidade. É te deixar confuso a ponto de você acreditar que o problema é você. Muitas dessas pessoas se especializam em imitar amizade, enquanto entregam desgastes. São aquelas que elogiam com um tom estranho, que vibram quando você perde, que ficam em silêncio quando você vence. São aquelas que se aproximam quando você está frágil e se afastam quando você se fortalece. São aquelas que dizem: estou aqui para o que precisar, mas somem quando você mais precisa. São aquelas que usam a sua confiança como informação, a sua vulnerabilidade como poder e o seu coração como ferramenta. A Escritura revela que o mal raramente chega como ameaça. Ele chega como simulação. Judas não perfurou Jesus com uma espada. Ele o entregou com um beijo. O inimigo nem sempre aparece como inimigo. Às vezes ele se veste de apoio. Às vezes ele se apresenta como amigo. Às vezes ele se parece exatamente com aquilo que você sempre desejou encontrar. É por isso que tantas pessoas passam anos sentindo um peso na alma, sem saber de onde vem. Vivem cansadas sem entender o motivo. Vivem se explicando sem perceber que não precisam. Vivem buscando defender-se de pensamentos que nunca nasceram delas, mas das pessoas que plantaram palavras cheias de insinuações, dúvidas, comparações ou críticas mascaradas de preocupação. O veneno emocional não se percebe pelo sabor, mas pelos efeitos. E quando seus resultados aparecem, já não se sabe de onde veio a primeira gota. O céu, porém, não permite que um coração sincero viva enganado para sempre. Deus jamais deixaria um filho caminhar indefinidamente ao lado de alguém que sufoca sua identidade, rouba sua força e silencia sua paz. Os sinais começam pequenos. Uma inquietação sem motivo, uma frase que incomoda, um olhar que pesa, uma presença que drena. Quando o discernimento desperta, a alma começa a entender que nem toda companhia é bênção. Algumas são laços apertados em volta da liberdade espiritual. Este vídeo é sobre esse despertar, sobre enxergar com clareza o que o coração sempre tentou avisar. Sobre aprender que existe carinho que cura e carinho que envenena. Sobre aceitar que algumas pessoas só se aproximam para sugar a sua luz, e que a proteção divina muitas vezes começa com o simples ato de abrir nossos olhos para verdades que ignoramos por medo de perder quem nunca esteve de fato ao nosso lado. Agora que a porta da consciência se abriu, é hora de entrar mais fundo nesse processo espiritual e entender como reconhecer aqueles que sorriem para você, mas não celebram você. As pessoas que sorriem, mas não celebram você. Existem pessoas que conseguem esconder a inveja com tanta habilidade que de longe parecem amigas verdadeiras. Elas se aproximam com cordialidade, dialogam com educação, mantêm gestos que imitam carinho,
Mas toda interação vem acompanhada de um pequeno incômodo que você nunca soube explicar. O coração sente, mas não sabe traduzir. A alma percebe, mas hesita em acreditar. Você compartilha suas conquistas esperando reciprocidade, mas recebe uma mistura confusa de sorriso e desdém. Essas pessoas agem como se estivessem sempre prontas para apoiar, mas na verdade carregam um olhar que pesa mais do que qualquer palavra. Quando você diz que conquistou algo, elas respondem com frases que parecem inofensivas, mas que carregam veneno em silêncio. Você conta que comprou uma casa e ouve: "Que bom para você." Mas é longe, não é? Não é apenas um comentário, é uma tentativa sutil de diminuir sua alegria. Você fala do emprego novo e a pessoa rebate: "Será que dura?" Não é preocupação verdadeira, é a semente da dúvida sendo plantada no seu coração. Você compartilha uma vitória e a resposta vem: "Interessante, mas fulano conseguiu algo maior." Não é comparação inocente, é competição disfarçada. Esse tipo de gente não se alegra com o que Deus faz na sua vida, porque cada avanço seu expõe o atraso emocional delas. A inveja não nasce do que você tem, nasce do que o outro sente quando vê você vencer. É uma reação espiritual à sua luz, não ao seu resultado. Pessoas assim não desejam o seu mal diretamente, mas desejam secretamente que você não avance mais do que elas. Elas não querem destruir tudo que você possui. Querem apenas que você não cresça além do que elas suportam ver. Elas convivem com você, mas competem em silêncio. Elas elogiam você, mas vibram com sua queda. Elas abraçam você, mas se incomodam com suas vitórias. A Escritura já alertava sobre isso. Em Provérbios, está escrito que o coração invejoso corrói os ossos. Em Eclesiástico, lemos sobre os amigos que se transformam em adversários quando a prosperidade chega. Os padres do deserto ensinavam que a inveja é o único pecado que não busca o prazer próprio, mas a tristeza do outro. É a incapacidade profunda de celebrar o bem que acontece fora do próprio mundo interior. O lobo disfarçado não chega tirando algo de você. Ele chega tirando o brilho do que você conquistou. Não te fere com ataques diretos. Fere com comentários esfarrapados, com perguntas desnecessárias, com comparações deslocadas. São pequenos cortes que, somados, enfraquecem sua confiança e silenciam sua alegria. A intenção nunca é derrubar de uma vez. É desgastar devagar, como quem sopra contra uma chama até apagá-la. Essas pessoas não suportam ver você florescer porque cada flor sua expõe o terreno árido dentro delas. A felicidade alheia denuncia a estagnação que carregam. Por isso precisam neutralizar suas conquistas. Elas não conseguem te elogiar sem um adendo. Não conseguem te apoiar sem criar dúvida. Não conseguem te enxergar crescendo sem tentar te diminuir. A presença delas pesa, ainda que você tente ignorar. O Espírito Santo muitas vezes tenta alertar, mas você insiste em justificar. Ela não quis dizer isso. Ele estava só brincando. É o jeito dela. Só que o incômodo aumenta. A percepção se aguça. O coração começa a enxergar o que os olhos evitavam aceitar. A alma entende primeiro. Depois, o raciocínio acompanha. Quando uma pessoa sorri para você, mas não celebra você, ela não é sua amiga. Ela apenas ocupa espaço. E espaço na alma é sagrado. O que entra ali, influencia, molda, transforma. É por isso que Deus começa a acender luzes na sua consciência. Ele não quer que você viva sendo drenado por pessoas que competem com suas bênçãos. E quando a inveja silenciosa não encontra mais espaço para crescer, esses falsos amigos passam para a próxima camada espiritual. A bondade fabricada. A falsidade nunca começa com confronto. Ela começa com cuidado. O lobo disfarçado não se apresenta como ameaça. Ele se apresenta como apoio. A estratégia é antiga. Aproximar-se pelo afeto para conquistar confiança, e só depois, usar essa confiança como arma. A bondade fabricada é uma das máscaras mais perigosas, porque não parece maldade. Parece carinho, mas é cálculo. Parece empatia, mas é manipulação. Parece presença, mas é interesse. Existem pessoas que aprendem a observar onde você é sensível e se aproximam exatamente por essa brecha. Elas dizem que você pode contar com elas. Elas se colocam como suporte emocional. Elas falam em lealdade, cumplicidade, amizade verdadeira. Mas todas essas palavras funcionam como isca. Elas não querem construir com você. Querem acessar você. E quanto mais você se abre, mais informações entregam ao próprio inimigo espiritual. Elas decoram suas dores. Elas guardam seus medos. Elas memorizam seus pontos fracos. Não para proteger você, mas para usar isso quando o momento for conveniente. A bondade dessas pessoas funciona enquanto você está em uma posição que as favorece. Elas aparecem quando você está sorrindo, mas somem quando você está ferido. Elas se fazem presentes quando sua vida está brilhando,
mas desaparecem quando você cai. Elas te elogiam publicamente, mas criticam você silenciosamente. Elas se aproximam quando você está forte, mas recuam quando você precisa de ombro. Elas oferecem conselhos que parecem sábios, mas que te afastam do que é bom. Elas se mostram solidárias, mas a solidariedade delas tem prazo de validade. O Evangelho é claro. Judas não entregou Jesus com uma espada. Judas entregou Jesus com um beijo. A falsa bondade sempre vem acompanhada de sinais de afeto porque o objetivo não é assustar. O objetivo é confundir. Quando a traição vier, a pessoa já terá conquistado espaço emocional suficiente para tornar o golpe mais profundo. Por isso Jesus perguntou: com um beijo entregas o Filho do Homem? Ele não questionou o ato, questionou a máscara. A bondade falsa é exatamente isso. Um beijo que anuncia a queda. É assim que muitos corações são feridos nos dias de hoje. Pela expectativa gerada por pessoas que não têm compromisso com verdade. Pelo consolo que elas oferecem apenas para garantir influência. Pelo cuidado teatral que cria dependência emocional. Elas falam sobre empatia enquanto observam suas vulnerabilidades. Elas perguntam como você está, mas apenas para avaliar o terreno. Elas prometem companhia, mas apenas quando você está em vantagem. A bondade delas é uma performance. E a performance delas serve a um único propósito: manter você preso à ilusão de que encontrou alguém confiável. O problema é que essa fachada funciona por um tempo. Funciona porque todos nós desejamos ser bem tratados. Funciona porque ansiamos por vínculos reais. Funciona porque a carência humana tende a acreditar no que parece afeto. Mas chega um momento em que a bondade fabricada perde a força. E é nesse momento que o lobo mostra o desgosto. A paciência acaba. O cuidado superficial desaparece. As palavras ficam mais frias. As atitudes começam a contradizer o discurso. O interesse diminui, mas o incômodo aumenta. E você percebe que a pessoa que dizia se importar nunca se importou de verdade. O Espírito Santo começa a inquietar. A paz some. A convivência pesa. O coração tenta segurar, mas algo dentro de você começa a avisar que aquela relação não tem raízes de Deus. É quando você finalmente enxerga que aquela doçura toda tinha prazo, intenção e limite. Não era amor, era estratégia. E quando a máscara da bondade falsa começa a cair, aparece o terceiro padrão espiritual, que precisa ser identificado para que você não seja ferido novamente. Quando o lobo mostra as garras, o veneno emocional e espiritual. O lobo disfarçado não revela o veneno no primeiro dia. Ele espera um momento em que você já está emocionalmente ligado, espiritualmente relaxado e mentalmente acostumado à presença dele. O objetivo é sempre o mesmo: atacar quando a defesa está baixa. O mal age em camadas, nunca de uma vez. Primeiro, ele te seduz com simpatia. Depois te envolve com bondade fabricada. E então, quando percebe que já conquistou território suficiente dentro de você, começa a introduzir o veneno de maneira lenta, calculada e aparentemente inofensiva. Esse veneno emocional se apresenta como preocupação, mas carrega julgamento. Ele se apresenta como sinceridade, mas carrega crítica. Ele se apresenta como conselho, mas carrega desânimo. São palavras que parecem pequenas, mas que são profundamente corrosivas. São frases que não ferem de imediato, mas que vão envenenando a alma aos poucos. O lobo começa assim, diminuindo suas conquistas de forma sutil. Ele diz que não é inveja, é apenas opinião. Ele diz que está te preparando para a realidade, mas o que realmente faz é tentar cortar as asas que Deus te deu. Perceba os padrões. Você conta que conquistou algo importante e a pessoa responde com um comentário que rouba sua alegria. Você diz que Deus abriu uma porta e ela imediatamente aponta o risco. Você compartilha uma bênção e ela encontra defeitos. Você fala de um plano e ela lança dúvidas. São críticas travestidas de conselhos, ironias escondidas em piadas, observações negativas disfarçadas de cuidado. E tudo isso soa tão comum que você demora para perceber que está sendo envenenado emocionalmente. Existem pessoas que atacam sem jamais parecer agressivas. Elas usam frases como: "Só estou querendo o seu bem." Mas o que realmente querem é ver se você perde o brilho. Elas riem quando você tropeça e silenciam quando você vence. Elas nunca celebram você com sinceridade. Elas sempre encontram um jeito de te deixar inseguro. E aos poucos, você vai acreditando que os sonhos são exagero, que a conquista é pequena, que a vitória não é tão grande assim. Você não percebe que essas ideias não nasceram no seu coração. Foram implantadas. Esse tipo de pessoa cria fissuras na sua fé. Ela enfraquece sua confiança. Ela te convence, dia após dia, de que você não deve tentar tanto, não deve confiar tanto, não deve esperar tanto. Ela transforma sua visão em neblina.
Ela coloca areia onde Deus colocou promessa. É por isso que São Bento alertava sobre o veneno da palavra maligna, porque o mal não precisa rugir para destruir. Ele destrói com comentários aparentemente inocentes. Ele destrói com comparações. Ele destrói com sarcasmos que machucam a alma. O veneno espiritual é ainda mais perigoso. Ele tenta afastar você da oração. Ele tenta fazer você duvidar da graça. Ele tenta diminuir sua fé com ideias distorcidas, interpretações equivocadas e conselhos confusos. O lobo espiritual tenta te afastar de Deus, não com ataques diretos, mas com distrações emocionais, esgotamento psicológico e peso no coração. Ele planta dúvidas sobre o propósito. Ele questiona sua caminhada. Ele insinua que Deus não está te ouvindo. Ele se aproveita da sua vulnerabilidade. Essas pessoas fingem apoiar sua espiritualidade enquanto introduzem pensamentos que corroem sua confiança na providência divina. Elas não querem que você cresça porque seu crescimento expõe a pequenez delas. Elas não querem que você evolua porque sua evolução as confronta. Elas não querem que você brilhe porque sua luz denuncia a escuridão onde elas vivem. Elas não querem que você avance porque seu avanço mostra que elas ficaram paradas. E quando o veneno finalmente começa a fazer efeito, você sente sintomas espirituais claros. A oração pesa. A alma se fecha. O entusiasmo desaparece. A paz evapora. O coração começa a se cansar. A alegria perde força. Nada disso vem de Deus. Vem da influência que você permitiu entrar pela porta da falsa amizade. Quando o lobo mostra as garras, você percebe que aquela pessoa nunca esteve ao seu lado. Ela esteve ao seu redor, mas nunca ao seu favor. Foi assim desde Caim e Abel. Foi assim com José do Egito. Foi assim com Davi e Saul. O veneno do invejoso sempre tenta matar primeiro a alma, depois o destino. E é por isso que Deus não permite que essa influência permaneça por muito tempo. Ele começa a revelar. Ele começa a tirar o véu. Ele começa a mostrar a verdade que você não queria ver. A transição agora é inevitável. Quando o veneno começa a ser identificado, nada permanece como antes. O próximo capítulo revela como Deus, em sua misericórdia, abre seus olhos antes que o mal destrua o que ele construiu em você. Quando Deus abre seus olhos, a revelação que a alma não consegue mais ignorar. Chega um momento na vida em que Deus decide interromper a ilusão. Ele rompe o véu. Ele permite que a verdade venha à tona, não para ferir, mas para libertar. Quando o veneno já começou a agir, quando as pequenas feridas emocionais começaram a se repetir, quando o coração percebe que algo não está fluindo, Deus inicia um processo silencioso, porém poderoso. Ele abre seus olhos. Não é um susto, é um despertar. Não é uma explosão, é uma iluminação. E depois desse momento, nada mais é possível ignorar. O Espírito Santo começa a agir de maneiras muito específicas. Primeiro, ele faz você enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Uma frase fora do lugar que você nunca teria notado. Um olhar que revela desconforto quando algo bom acontece na sua vida. Uma mudança de tom que se repete toda vez que você compartilha uma bênção. Um silêncio estranho quando você vence. Uma animação exagerada quando você perde. Pequenas incoerências se tornam sinais claros. A alma começa a perceber aquilo que os olhos naturais não veem. Depois, Deus inquieta o seu espírito. Não é ansiedade, não é paranoia, não é exagero. É discernimento. É aquele incômodo interno que surge mesmo quando tudo parece calmo externamente. É aquela sensação de que algo não combina, não encaixa, não flui. É o Espírito Santo mostrando que há uma presença que não é boa, uma influência que não acrescenta, um vínculo que não alimenta a alma. A paz começa a desaparecer quando a pessoa se aproxima, e isso não acontece por acaso. A paz é o maior termômetro espiritual que Deus nos deu. Onde a paz morre, Deus não permanece. Em seguida, Deus permite pequenas revelações. Alguém conta algo que você nunca tinha percebido. Uma atitude estranha é exposta. Uma fofoca chega aos seus ouvidos. Uma contradição aparece. Uma conversa vazada revela intenções escondidas. São migalhas de verdade que Deus deixa cair deliberadamente ao longo do caminho, para que você entenda que é Ele quem está revelando. A proteção começa antes da ação. A revelação antecede a libertação. Deus expõe porque ama. Deus mostra porque defende. É assim desde a Bíblia. O anjo apareceu a José em sonho para revelar. Fugi para o Egito. Algo estava sendo preparado nas sombras, mas Deus viu primeiro. Com São Miguel, o combate começa quando a verdade é denunciada. O arcanjo expõe a intenção do inimigo antes que ele ataque. Com São Bento, a revelação veio no momento exato em que o cálice envenenado foi colocado diante dele.
Deus não deixou o veneno chegar aos seus lábios. Ele faz a mesma coisa hoje. Impede que o mal toque quem ele guarda. Você começa a perceber padrões espirituais. A conversa da pessoa traz peso, não paz. O olhar dela traz competição, não carinho. As atitudes dela trazem confusão, não clareza. Os conselhos dela tiram sua força, não te edificam. Os comentários dela mexem com sua autoestima, não com sua fé. Nada disso é leve. Nada disso é santo. Nada disso vem de Deus. A alma sente quando algo é contrário ao espírito. Deus também fala através de sinais silenciosos. Uma oração que não flui quando essa pessoa está perto. Um incômodo que surge nas conversas. Uma sensação inexplicável de drenagem emocional. Uma inquietação profunda que aparece quando você tenta justificar atitudes que não deveriam ser justificadas. Deus conversa com você por meio dessa inquietação. Quando algo não te faz bem, ele sussurra ao coração: eu estou te avisando. E então chega o ponto decisivo. Um dia, sem esforço, sem guerra interna, sem resistência, a ficha cai. É como se a luz acendesse dentro da alma. Você finalmente entende. Não é paranoia, não é exagero, não é implicância. É discernimento espiritual. Você enxerga a toxicidade que antes estava encoberta pelo afeto falso. Você entende que aquela pessoa não vibra com as suas vitórias porque não faz parte do seu propósito. Você percebe que a presença dela enfraquece algo dentro de você. E de repente, fica claro. Deus estava tentando te mostrar isso há muito tempo. A revelação nunca é para te destruir, é sempre para te livrar. Deus abre seus olhos porque quer proteger sua saúde emocional, sua paz interior e sua vida espiritual. A verdade liberta, a verdade organiza, a verdade cura. E quando Deus te concede o dom do discernimento, é para que você não se perca na sutileza do mal. Ele expõe para que você se afaste. Ele mostra para que você se proteja. Ele revela para que você não seja enganado. O próximo passo agora é inevitável. Depois que Deus abre seus olhos, você precisa aprender a se desvincular espiritualmente dessas presenças que te envenenam. É por isso que no próximo capítulo, você será conduzido a uma oração de libertação e discernimento, para pedir que Deus afaste todo falso amigo e traga para perto somente aqueles que são enviados por Ele. Oração de discernimento e libertação dos falsos amigos. A luz que expulsa toda sombra. Há momentos da vida em que nenhuma análise humana é suficiente. O coração até desconfia. A mente percebe traços estranhos. O espírito sente o peso. Mas é Deus quem precisa entrar e iluminar o que está escondido. Quando lidamos com pessoas que abraçam, mas envenenam, que elogiam, mas diminuem, que ouvem, mas usam a informação contra você, não basta força. É preciso discernimento espiritual. É preciso direção divina. É preciso luz. A alma sabe quando está sendo drenada, mas muitas vezes não tem coragem de romper. Existem vínculos que insistem em permanecer porque foram construídos através de hábitos, memórias, histórias compartilhadas e até culpa. Pessoas que fizeram parte do passado, mas não podem fazer parte do futuro. Pessoas que caminharam ao seu lado, mas que não podem entrar no território espiritual que Deus está preparando. O problema é que muitos só se desprendem quando já foram feridos demais. E é por isso que esta oração é necessária. É a antecipação do livramento. Antes da oração, é importante levar o espectador a este entendimento claro e direto. Deus não quer que você viva cercado de pessoas tóxicas. Ele não quer que você carregue pesos que não são seus. Ele não quer que a sua alma seja drenada por quem não sabe amar. Ele não quer sua luz ofuscada, sua paz violada, sua dignidade pisada ou sua fé diluída. Deus não quer você preso a quem tem duas faces, dois discursos, duas intenções. Ele quer libertação. Ele quer clareza. Ele quer maturidade espiritual. Ele quer vida abundante. A verdade é simples. Não basta que você identifique o lobo disfarçado. É preciso que Deus te dê força para se afastar, coragem para romper e paz para seguir. Muitas vezes a pessoa sabe que o vínculo não é saudável, mas não consegue cortar. Outras vezes ela tenta se afastar, mas o manipulador puxa de volta com palavras doces e atitudes vazias. Algumas vezes o laço emocional é mais forte que a razão, e a pessoa volta a se ferir porque não sabe como sair. É por isso que esta oração não é apenas um pedido, é um rompimento espiritual. É o momento em que a alma declara: Senhor, tira o que eu não consigo tirar, afasta o que eu não consigo afastar. Agora, com essa verdade assentada, você conduz o espectador para um ambiente de recolhimento interior. A narração fica mais lenta, mais profunda, mais serena. É hora da oração. Senhor, eu coloco diante de Ti o meu coração e tudo aquilo que eu ainda não entendo.
Peço que ilumines as áreas da minha vida onde há falsidade, onde há engano, onde há convivências que não vêm de ti. Se existe alguém perto de mim que aparenta carinho, mas alimenta inveja, revela. Se existe alguém que diz estar ao meu lado, mas trabalha contra mim, expõe. Se existe alguém que abraça e ao mesmo tempo envenena a minha alma, afasta. Eu não quero viver preso a vínculos que destroem minha paz. Dá-me discernimento para enxergar intenções escondidas. Dá-me sensibilidade para perceber quando a presença de alguém não vem do teu espírito. Dá-me coragem para cortar laços que me enfraquecem, mesmo quando minhas emoções tentam me convencer do contrário. Coloca distância entre mim e todo lobo disfarçado. Coloca proteção entre mim e todo falso amigo. Coloca luz sobre tudo aquilo que o mal tenta encobrir. Eu peço a intercessão de São Miguel Arcanjo, que ele combata por mim aquilo que eu não enxergo, que ele afaste toda pessoa que vem com sorrisos, mas carrega veneno. Que toda influência maligna seja quebrada agora. Peço também a intercessão de São Bento, para que toda palavra tóxica, toda crítica disfarçada, toda inveja silenciosa seja repelida pela força da cruz. Que nenhum mal atravesse a proteção que vem de ti. Senhor, guarda meu coração. Não permitas que eu me acostume com aquilo que me destrói aos poucos. Não deixes que eu normalize relações que drenam minha alma. Coloca ordem na minha vida social. Aproxima quem é teu. Afasta quem não é. Traz para perto pessoas que celebram a minha vitória. Remove da minha vida aqueles que se incomodam com a minha luz. Guia meus passos com sabedoria. Que o teu Espírito Santo seja meu conselheiro permanente, abrindo meus olhos sempre que o perigo se aproximar. Que esta mensagem tenha tocado o seu coração e iluminado aquilo que precisava ser visto. Que você siga em paz, guiado pela verdade, protegido pela graça e fortalecido pela luz que Deus já acendeu dentro de você. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.